que a gente vai conversar, o passo a passo prático para que a gente possa superar o nosso crítico interno e criar aí uma nova realidade, né? Para quem não me conhece, eu sou Renata Castro, eu sou Master Coach e mentora de instrutores comportamentais, tá bom? E a primeira coisa que a gente precisa entender para lidar com o nosso crítico interno é o quê? A gente precisa entender que tudo começa onde? Tudo começa no campo do pensamento, né? Tudo começa no nosso pensamento. É através dos nossos pensamentos. Lembra, eu sempre falo isso, né? Pensamento gera sentimento, que gera o quê? Comportamento. Entende? Então, assim, o nosso crítico, ele atua onde? Ele atua no nosso pensamento. E se a gente permitir que ele se instale e que venha, né, a vozinha vai aumentando cada vez mais, o que vai acontecendo? Vai cada vez mais dando poder ao seu crítico, né, de forma que o seu crítico passa muitas vezes a te dominar, tá? Então, como é que a gente lida com esse crítico, né? E aí, pra gente silenciar esse crítico, é bem nessa hora. A gente não pode permitir que o nosso crítico interno tome conta, né? Tome conta de nós, tome conta da nossa vida, da nossa jornada. Então, como é que a gente faz para silenciar o nosso crítico interno, né? A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar essa voz, né? Essa voz que fica aqui na nossa orelha dizendo, eu não posso, eu não sou capaz, eu não dou conta. Enfim, como é que é essa voz? Se pergunta, é no tom feminino? É no tom masculino? Já identifica o gênero dessa voz, tá? Porque não tem certo, não tem errado. Às vezes a sua voz é mais masculina, às vezes a sua voz é mais feminina, não tem problema, tá? O importante nesse momento é que você identifique aí essa voz, se essa voz é masculina, se essa voz é feminina, tá? Identificado essa voz, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um nome para essa voz. Não pode ser um nome de alguém, primeiro, né? Pra gente batizar o nosso crítico, não é legal a gente colocar um nome, por exemplo, de alguém que a gente conheça. Dá um nome pejorativo, dá um nome, e não é um nome bonitinho. Porque pensa, o seu crítico interno tá te atazanando, o seu crítico interno tá te travando, tá te barrando, barrando a sua jornada, barrando as suas conquistas. Então não pode ser um nome fofinho, um nome bonitinho, né? Por exemplo, o meu chama Cabeção. Toda vez que eu vejo o Cabeção chegando, eu já falo, o Cabeção já tá aqui, atrás, me atazanando aqui. Percebe? Então é o nome que eu dei. E aí, batiza o seu crítico interno, dê um nome para ele. Para que quando ele chega, você, inclusive, chame ele pelo nome. É mais ou menos como se a gente se desassociasse. Percebe? O meu crítico interno desassocia ele, que fica mais fácil de lidar. Converse com ele como se ele não fosse você, percebe? Então toda vez que eu vejo o meu crítico aqui, na minha orelha, falando que eu não dou conta, que eu não posso, que vai ser difícil, que vai ser moroso, eu silencio ele, chamando primeiro ele pelo nome. Então eu falo, Cabeção, você já chegou? Já tá aqui me atazanando? E é isso que você tem que fazer, dê um nome pro seu crítico interno, batize o seu crítico interno, tá certo? Batizou, deu um nome para ele, tá na hora do quê? De neutralizar o seu crítico interno. E aí, como é que a gente neutraliza o nosso crítico interno? A gente cria o quê? Uma frase de impacto. Uma frase da qual a gente vai falar para que a gente consiga o quê? Silenciar esse crítico. Né? Por exemplo, no desenho do Luca, ele fala o quê ele chama o crítico dele de Bruno e ele fala o quê? Silêncio, Bruno. Bruno? Às vezes eu também tenho. Alberto, não dá. Alberto, isso vai doer. Alberto, não bota isso na boca. Luca, esse é o Bruno. Não, escuta, esse maldito Bruno. Quem deu esse nome, Bruno? O nome é o de menos. É só um nome qualquer. Fala assim pra ele. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Alto. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Silêncio, Bruno. Ainda tá ouvindo ele? Não, tá caladinho. Do tipo, fica quieto, Bruno. Claro, né? É um desenho. Então ele não ia falar cala a boca, Bruno, né? Então ele fala silêncio, Bruno. E é nesse estilo, né? A frase, ela tem que ter impacto para de verdade silenciar, né? Para calar a boca do nosso crítico, para falar para ele, olha meu querido, fica quieto aí, não me atazana mais, percebe? Então cria uma frase de impacto do tipo,
por exemplo, quando o meu chega, eu falo, ei, cabeção, você já chegou aqui pra me atazanar? Essa frase de impacto tem que ser de dentro, sabe? Tem que ser visceral, como se aquilo, se não bastasse mais aquilo, você quer que aquilo acabe. Percebe? Então você lida, você vai criar uma frase nesse sentido, tá? E aí depois, o que você vai fazer? Você vai praticar, vai começar a praticar. E aí você começa a falar pra você, né? Vamos supor, eu aqui com o meu cabeção. Pô, cabeção, você já chegou? Ou então, quieto, cabeção. Cala a boca, cabeção. É bem assim, tá? A gente não precisa ser muito educadinho, não. Pelo contrário, a gente precisa trazer de dentro para que a gente silencie esse crítico interno na hora que nós percebermos que ele tá agindo em você. Que ele tá ali atazanando a sua vida. E começa a praticar. Começa a falar pra você. Cala a boca, cabeção. Pô, você já chegou aqui pra encher o saco? Tô aqui fazendo minhas coisas, você já apareceu? E é nesse tom mesmo, tá? Não é no tom de brincadeira. Ei, cabeção, você chegou, você tá aqui me azucrinando. Ah, que legal. Não, não é assim, tá bom? Tem que ser de dentro, porque aí assim a gente consegue silenciar. Gente, gratidão por vocês terem ficado aqui comigo. Espero ter de verdade contribuído. Um beijo no coração de vocês. Tchau!